Por que o garfo tem 4 pontas? Não são 3 nem 5, são 4. Talvez você vai me responder, porque quem inventou o garfo, inventou com 4 e estava de bom tamanho. Não é bem assim não. Eu vou te contar essa história. Eu sou Tibério Assi, consultor em gastronomia. É provável que você, por volta dos 8, 10 anos de idade, seus pais lhe disseram que você não era mais criancinha para comer de colher e te apresentaram então o garfo e a faca. Você todo orgulhoso porque vai ser introduzido na nata da sociedade que sabe mexer com talheres, né? Os educados, os finos. Olha, não é bem assim não, tá? Mais da metade da população mundial não usa garfo. Ou usa as mãos, ou os pauzinhos, haribachis, né? Os mais conhecidos aqui no Brasil são os hachis descartáveis de madeira. Nós ocidentais, se você parar para observar, a gente usa muito mais as mãos do que o garfo. No dia a dia, o sanduíche, o picolé, as guloseimas, o tira-gosto, os salgadinhos de festa, tudo a gente usa muito mais as mãos do que, propriamente dito, o talher, no caso, o garfo. De onde vem então esse objeto tão estranho? A história é a seguinte: o garfo é uma invenção bizantina. Ele foi levado para a Europa por volta do século XI. Quem levou esse utensílio para lá foi uma princesa de Constantinopla chamada Teodora. A Teodora era filha de um rei e foi se casar com um nobre, um doge, em Veneza. E no seu enxoval, ela levou o seu garfinho de ouro, todo trabalhado, uma obra de arte, né? E um belo dia, no banquete já em Veneza, a princesa Teodora saca o seu garfinho e começa a se servir das iguarias que estavam ali disponíveis ao seu alcance, como era o costume na época, com o seu garfinho. Gente, ninguém conhecia aquilo. Aquilo era uma tremenda novidade. E como novidade, causou estranheza. As pessoas não acharam aquilo muito interessante. Os bullying começaram a aparecer. Tipo, nossa, a princesa tem nojo da nossa comida. E a princesa não coloca a mão na comida por quê? E essa princesa estrangeira é meio nojentinha. Talvez os varões ali na mesa disseram, isso não é coisa de homem. Homem que é homem come com as mãos. Até a igreja implicou com o garfo da princesa, porque ela entendia que aquele objeto, naquele formato, não condizia com a sagrada refeição, porque aquele garfo da princesa, de alguma forma, lembrava o objeto que provavelmente o coisa ruim usasse já na época. Nos desenhos de época era representado o diabo segurando um garfo. Então não foi muito bem quisto pela igreja. O fato é que a princesa continuou usando o seu garfinho. Passaram-se mais de 500 anos e o garfo continuou sendo um desconhecido por toda a Europa. Uma outra família utilizava por achar interessante, divertido, diferente, mas não caiu no gosto popular. Até que no século XVI, olha só, hein, quase 500 anos depois do garfo da Teodora, um príncipe francês, Henrique III, foi convidado para um banquete em Veneza, lá na Itália. E lá foi o Henrique, representando então a família real francesa. Em lá chegando, ele encontrou na mesa de banquete o tal garfinho, né? Já se chamava então forchetta em italiano, e lá ele conheceu a forchetta. Ele adorou a ideia, achou aquilo fantástico, uma novidade fenomenal. De retorno a Paris, ele foi falar com a mãe dele, com a rainha, que era nada mais, nada menos do que a toda poderosa, descolada, vanguardista Catarina de Médici. E falou para a mãe: mãe, Paris está démodé. A moda agora é usar garfinho. O fourche, em francês, ou fourché talvez. E a Catarina, rainha Catarina, olhou aquilo, achou interessante e falou: utiliza no próximo banquete aqui em Versalhes, meu filho. E ele adorou a ideia, achou fantástico, e assim foi. No tal banquete, o príncipe tirou o garfinho e usou. 500 anos depois, a repercussão foi a mesma. Surpresa geral, ninguém conhecia, acharam aquilo estranhíssimo, a igreja implicou, os homens falaram que aquilo não era coisa para homem utilizar na mesa, enfim, não fez sucesso. Talvez alguns mais antenados, mais modernosos, até gostaram da ideia. Bem,
Mãe que é mãe, rainha que é rainha, a Caterine de Médici, para apoiar o filho, talvez, ou mesmo porque gostou da ideia, ela decretou que, a partir daquela data, todos os banquetes universais, ou todos os banquetes palacianos, deveriam ter à mesa o tal do fourché, o garfo. E assim foi. Né? Todos os convidados tiveram que, na marra, aprender a usar o garfo. Muito bem? Obedece quem tem juízo. Todos, então, para se distinguir, né, na sociedade, passaram a usar o garfo por ordem da rainha. A vantagem do garfo para a época é que a moda trazia mangas e golas bufantes. O uso do garfo impedia que elas se sujassem. Era uma boa opção. Como Paris já ditava a moda, se é bom para Paris, se é bom para Versalhes, se é bom para a rainha, é bom para toda a Europa. E toda a Europa, então, passou a copiar a moda de Paris, usando o tal garfo à mesa. Só em 1640, alguém colocou o terceiro dente no garfo. Sabe para quê? Porque até então o garfo era só de duas pontas, dois dentes, que a função dele era de espeque. A função dele era apenas para espetar e levar o alimento à boca. O terceiro garfo surgiu para ampliar, dar um upgrade no utensílio, que além de espetar, ele serviria para carregar o alimento. Isso era muito útil para as massas com molho. Então o garfo mudou um pouco de forma de utilização a partir de 1640 com o terceiro dente, que você não só espetava, mas você também carregava a comida. E assim foi. Se é bom para Paris, se é bom para a rainha, é bom para toda a Europa. E todo mundo copiou o garfo de 3 dentes. Aí você pode perguntar, mas Tibério, e o tal do quarto dente que você falou no início do vídeo? Bom, aí que a coisa fica mais interessante. Em 1680, 40 anos depois, o rei Francisco de Bourbon, que tinha uma certa dificuldade, ou digamos uma inabilidade para lidar com um garfo de três dentes, ele, sou o rei, cismou, inventou que o garfo teria então 4 dentes, porque ele pessoalmente tinha dificuldade de lidar com os 3 dentes. E assim foi feito. O garfo do rei passou a ter 4 dentes. Se é bom para o rei, se é bom para Paris, se é bom para Versalhes, é bom para toda a Europa. E todo mundo passou então a usar o garfo de 4 dentes, porque alguém cismou de colocar o 4º dente. Está explicado? Mas eu queria colocar um pensamento. Mais importante do que a introdução do garfo com 2, 3 ou 4 dentes é uma coisa muito interessante. A introdução do garfo na alimentação ocidental mudou a postura do comensal à mesa. Antes, comendo apenas com as mãos, a boca ia até a comida, uma posição quase que primitiva. No momento que você insere o garfo, o que acontece? Você adquire uma postura mais ereta à mesa, mais sóbria à mesa. Agora, quem vai à boca é a comida. Isso modifica todo o trato, toda a maneira de se enxergar uma refeição. Pense nisso. Parece uma coisa à toa, mas modifica todo o comportamento de uma sociedade, um simples garfo. É isso aí. Gostou da nossa conversa? Se gostou, dê um like aqui no nosso vídeo. É um grande incentivo para a gente continuar com esse projeto de levar a gastronomia, cultura gastronômica, sem se preocupar em fazer receitas ou trabalhar no fogão. Inscreva-se no nosso canal, receba nossos próximos vídeos. Foi um prazer. A gente se vê numa próxima oportunidade.